Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para passar um recado que eu considero ele muito importante, tá? Para você, principalmente para quem tem filho, né, criança inscrito no Nova Kids. Tá? O Nova Kids ele vai começar nesse domingo agora, tá? Vai ser às 10 horas da manhã, vai ser online, tá? Então vai ser transmitido pelo canal da igreja, né, tanto no YouTube, acredito também pelo Instagram. E eu quero lembrar aqui uma mensagem que o pastor nos deu no início de fevereiro, falando justamente sobre essa questão de disciplina dos filhos. E ele usou um texto, né, que está lá em Efésios 6, no capítulo 4, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Se você estava presente nessa mensagem, você deve lembrar que ele falou que essa palavra paz, no grego, o termo, ele é usado para se referir aos homens, certo? Então ele está falando aqui pai, é o homem mesmo, né? Que no português, a palavra paz, ela pode ser usada tanto para se referir a pai e mãe, quanto para se referir ao pai homem, na verdade. Então acaba gerando aí essa certa dúvida. Mas aqui no verso 4, o termo que é usado no original, no grego, ele está se referindo ao homem, né? Então ele continua dizendo assim: não irritem seus filhos, né? Em outras versões, né, diz assim: não provoquem, né, não induzam seus filhos à ira. Essa ira, né, o contexto com que está sendo usado aqui essa palavra, se refere a uma questão de incoerência, né? Se refere, trazendo aqui para o contexto de educação, né, de filhos, se refere a você, pai, ser um mau exemplo. É quando você diz para o seu filho fazer uma coisa e ele observa as suas atitudes e vê você fazendo outra, né? Então, isso é induzir, né, provocar o seu filho à ira, é irritar o seu filho, né? E o texto continua: antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra criar, ela no grego, ela quer dizer a mesma palavra que é usada para treinar e também para nutrir, né? Então, o que é que o texto está dizendo aqui? Nutra, né, o seu filho com a instrução e o conselho do Senhor, né? Treine o seu filho na instrução e no conselho do Senhor, certo? Instrução é disciplina, né? Correção. E admoestação significa você chamar a atenção para aquilo que é certo, para aquilo que é correto, né? Então, no nosso caso aqui, é você chamar a atenção dos seus filhos, né, aos preceitos, aos mandamentos do Senhor. E um texto auxiliar, né, que também foi usado nessa mesma mensagem, foi o de Provérbios 22:15, né, que diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança. E eu fiz uma pesquisa, né, para entender melhor essa passagem, e eu descobri uma coisa muito interessante, que essa palavra que foi traduzida no português para ligada, né, quando ele fala em sensatez está ligada ao coração da criança, essa palavra ligada no hebraico, a raiz dela é a mesma que é usada para se referir à conspiração, né? Então, olha só, o que o texto está dizendo? Que a insensatez é o mesmo que tolice, né? Se refere à desobediência, à rebeldia. Está dizendo que o pecado, ele conspira junto com o coração da criança para fazer o mal. Então, aquela criança bonitinha, fofinha que você tem na sua casa, né? Saiba que o coração dela conspira junto com o pecado para lhe desobedecer, né? Para questionar a sua autoridade como pai, questionar a autoridade da sua esposa como mãe, né? Mas a gente vai assistir a isso inertes? Não, que o texto continua falando, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, é muito importante que você, homem, entenda que o Senhor espera que você, né, assuma a responsabilidade da educação espiritual dos seus filhos. A sua esposa pode ajudar? Sim, claro, ela até deve fazer isso, mas lembre-se que ela é sua auxiliar.
mas Deus ele vai cobrar de você, homem, a responsabilidade pela educação do seu filho. Então, é muito importante que você entenda isso. Eu confesso que eu já falei muito, né, com relação a isso, mas é uma decisão que eu já tomei, né, há algum tempo atrás, de realmente chamar mais a responsabilidade da educação da minha filha para mim, né? Não que a minha esposa não vá ajudar, né, não vá fazer parte também disso, mas a responsabilidade, preciso entender que Deus, ele requer isso de mim, né? Então, nesse domingo, né, separe esse tempo, sente com seu filho, assista a aula junto com ele, tire as dúvidas dele, participe disso com ele, seja responsável por isso, porque o Senhor vai cobrar de você, homem, né? Foi uma missão que ele passou para você, ele vai cobrar isso de você, tá bom? Então, forte abraço e lembre-se disso.